Isaías 62. Amém? A palavra de Deus diz assim, irmãos: por amor de Sião, não me calarei, e por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e serás chamadas por um novo nome, que a boca do Senhor designará. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia, e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti, e a tua terra se desposará. Porque como jovem desposa a donzela, assim os teus filhos se desposarão a ti. Como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, os guardas, em todo dia, em toda noite, jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que estabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo seu braço poderoso: nunca mais darei o teu cereal por sustento aos teus inimigos, nem os estrangeiros beberão teu vinho, fruto de tuas fatigas. Mas os que ajuntarem o comerão e louvarão ao Senhor, e os que o recolherem beberão nos átrios do meu santuário. Passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aterrai a estrada, limpai as pedras, arvorai bandeira aos povos. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra estas palavras: dizei à filha de Sião, eis que vem o teu Salvador, e com ele a sua recompensa, e diante dele o seu galardão. Chamar-vos-ão povo santo, remidos do Senhor, e do Sião serás chamada procurada, cidade não deserta. Amém? Assentai-vos, irmãos. Capítulo 58 até o 62, nós temos momento de restauração de Israel, restauração de Jerusalém. Temos meditado durante esses domingos sobre o livro de Isaías. Chegamos já ao capítulo de número 62. E para tornar mais didático esta apresentação, esta mensagem, eu quero utilizar 3 palavras. Serão as 3 visões desse texto. Mas eu vou fazer a questão de dizer apenas 3 palavras, para que fique fixado em sua mente, fique gravado no seu coração, e orando a Deus para que produza frutos que o glorifiquem. A primeira palavra que eu quero destacar é a palavra inconformismo. A segunda palavra é a palavra transformação. E a terceira palavra
é a palavra prosperidade. Essas três palavras são palavras fortes, palavras sugestivas em si mesmas, e que nós vemos esse sentimento nesse texto que fala da restauração. Sempre lembro que há um cumprimento próximo do texto, remoto, que é a volta dos exilados de Babilônia a Jerusalém, e um cumprimento futuro, que é a ida, ou a nossa ida ao céu, à glória, na nova Jerusalém. Mas sempre fala de restauração. A primeira palavra que eu falei, quero ver se você está acompanhando, é inconformismo. Inconformismo, irmãos, é o sentimento, a qualidade daquele que não se conforma, daquele que não aceita uma situação ruim, uma situação desfavorável. E nesse sentido nós podemos dizer que é bem próprio a nós cristãos, porque é a perseverança em Deus e o desejo de mudar aquilo que está errado, daquilo que não vai bem, daquilo que não está em conformidade com a lei de Deus. Lembrei, inclusive, da definição do Breve Catecismo de pecado. Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, é qualquer inconformidade. Então nós somos qualquer falta de conformidade ou inconformidade. Nós nos inconformamos com o pecado, com o que o pecado faz, e é o que o pecado reduz o ser humano. E olha como o texto começa. E vê se você consegue enxergar esse inconformismo. E se a palavra não te soar bem, você coloca uma palavra antes, assim, um santo inconformismo com aquilo que está errado, com aquilo que não está em sintonia com o plano, com a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a vida da igreja, para a vida do seu povo. Olha como o profeta diz: por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. Por amor de Sião não me calarei, por amor de Jerusalém não me aquietarei. Há uma versão que diz: eu não vou sossegar, eu não vou ficar quieto, eu não vou descansar, eu não vou calar os meus lábios, até que essa situação mude, até que a sua luz brilhe com uma tocha acesa, até que você, ó Jerusalém, seja o resplendor dos povos. E quantas vezes nós devemos assumir essa posição de não nos calarmos, de abrirmos a nossa boca em bom, em alto som, proclamarmos que mudanças são necessárias, não nos conformarmos com a situação e perseverarmos nisso até alcançarmos o resultado desejado. E o profeta aqui diz: por amor de ti, ó Jerusalém, por sua causa eu não vou me calar, por sua causa eu não vou descansar. Se a gente avançar um pouco mais e formos lá aos versículos 6 e 7, vai falar dos muros de Jerusalém, vai falar de guardas que simbolizam aqui os profetas, os porta-vozes. E o profeta diz assim sobre os seus muros: ó Jerusalém, os guardas, que todos os dias e todas as noites
jamais se calarão. Todos os dias, em todas as noites, não se calarão, não vão ficar quietos, não vão sossegar, não vão desistir, não vão baixar a guarda, não vão se conformar, não vão se acomodar. E parece, meus irmãos, que o perigo, o problema da nossa geração, da nossa sociedade, é um conformismo exagerado. Contudo, mesmo com aquelas coisas que são contra a vontade soberana de Deus, sobre os teus muros, ó Jerusalém, eu coloquei guardas, os símbolos proféticos, que de dia e de noite, a saber, em momento algum, vão se calar. Eles não vão deixar de falar. E a sequência do texto intensifica essa tônica que nós estamos dando, dizendo assim: vós que fareis lembrado o nome do Senhor, não descanse, nem tem descanso a Ele, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Vocês que fazem lembrados do nome do Senhor. Consultando outras versões, encontrei a versão transformadora, que no lugar de vós que fazeis lembrados do nome do Senhor, diz: vocês que oram ao Senhor. Outra diz: vocês que clamam ao Senhor. Esse fazer lembrado, uma expressão daquele que ora, daquele que intercede, daquele que apresenta o nome de Deus ao povo, mas também que, como um sacerdote, apresenta o nome do povo a Deus. Vocês que oram, não descansam, e também não tem descanso a Deus. Isso é uma outra forma de dizer orai sem cessar. É uma outra forma de dizer vigiai e orai. O tempo todo. Não descanse, não pare, não desista, não abaixe a guarda, não jogue a toalha, enquanto as coisas não mudarem, enquanto tudo não se transformar, enquanto a vontade de Deus não for feita, enquanto em Jerusalém não tiver uma tocha acesa. E essa tocha acesa aqui, se a gente for voltar desde o capítulo 58 que eu fiz menção, a gente vai ver sobre esse brilho, sobre a luz, porque Jerusalém brilharia. Exemplo, Isaías 58:8. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua aurora brotará sem detença. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Na ocasião que pregamos sobre Isaías 58, nós mencionamos, olha, aquela coluna de fogo que de noite dirige Israel e vai à sua frente, e aquela coluna que também se põe entre eles e os inimigos, sendo a sua retaguarda, impedindo que os inimigos o alcancem. Deus é o Deus que nos protege. Então a sua luz romperá, ela brilhará como a luz da aurora. Até para fazer uma ponte, nós somos a igreja presbiteriana de Nova Aurora, tem que brilhar. Nós temos um nome que brilha, é a nova e é a aurora, é um alvorecer, é o nascer do sol, é um brilhar da luz. Isaías 60, versículo 1, fala de uma disposição, de um levantar-se, de um dispor-se. E diz assim: dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nascerá sobre ti. Quando essa luz brilhou, irmãos? Quando essa luz brilhou? Em Jesus. Zacarias, quando ele ora depois do nascimento de João Batista, vem dizendo o Senhor, ele diz assim no capítulo 1 de Lucas, no versículo 78 a 79: graça à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, Jesus, para iluminar os que jazem nas trevas
e na sombra da morte, e dirigir seus pés pelo caminho da paz. A luz. Aí Jesus, ele disse: eu sou a luz do mundo. Efésios 5,14 diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Apocalipse 21, 23, 24, onde há um cumprimento também desses textos, diz: a cidade não vai precisar mais de luz, nem de dia, nem de noite, nem a luz do sol, nem a luz da lua, porque o Senhor será a sua luz. Então, até quando? Até quando nós não vamos nos calar? Até quando nós não vamos nos aquietar? Até quando nós não vamos sossegar? Até quando nós vamos ficar inconformados? Até quando nós vamos, como os guardas em cima dos muros, os profetas, anunciar, não se calar, nem de dia, nem de noite? Até quando não deixaremos de fazer menção ao nome do nosso Deus e orar ao nosso Deus? Até que essa luz brilhe para todos, até que as pessoas recebam Jesus como Senhor e Salvador, até que aquele filho, aquela filha consiga enxergar a luz do Evangelho, até que aquele pai se converta ao Senhor, até que aquele esposo, aquela esposa, o cônjuge consiga ver essa luz brilhar diante de si. Enquanto isso não acontecer, enquanto nós não podemos dizer: feliz a nação cujo Deus é o Senhor, nós não vamos nos aquietar, nós não vamos nos calar, nós não vamos sossegar, nós não vamos nos calar nem de dia, nem de noite. O apóstolo Paulo disse: prega o Evangelho a tempo e afora de tempo, prega o tempo todo, e de portanto, pregar o Evangelho a toda a criatura, fazer discípulos de todas as nações. Conformismo com erros não é a nossa postura. A nossa postura nesse sentido é de inconformismo. As pessoas já ouviram tantas vezes falar que nós temos que ser conformados. Sim, nós temos que ser contentes, é um contentamento, é alegria com aquilo que Deus nos dá, com o que Deus nos proporciona, com o que Deus tem para a nossa vida. Diante da vontade de Deus, nós nos conformamos, porque sabemos que ela é boa, perfeita e agradável. Mas o erro, o pecado, nós rechaçamos, nós não nos conformamos, porque não é a vontade de Deus. A primeira palavra é conformismo. A segunda palavra, transformação. O texto vai prosseguindo, e logo aqui no versículo de número 2, a gente vê um paralelo: as nações verão a tua justiça e todos os reis a tua glória, e serás chamadas por um novo nome, que a boca do Senhor designará. Justiça e glória. A poesia hebraica, ela não tinha rima como nós temos na nossa poesia, mas era com paralelismo de ideias, de palavras. Nós temos justiça e glória. Isso ia acontecer, e Deus expressaria isso mudando o seu nome. Mudar um novo nome. O Senhor vai chamar, será chamado por um novo nome, que a boca do Senhor designará. Um novo nome. O que significa um novo nome? Nós temos outros textos bíblicos, especialmente no Novo Testamento, que falam disso. Quando João ele escreve a igreja, o Apocalipse, o Senhor está falando ali, a igreja de Pérgamo, ele vai dizer que Deus vai colocar sobre eles um novo nome. Fala que vai dar, o vencedor vai receber uma pedrinha branca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe um maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome.
qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Apocalipse 2:17. Ao vencedor, darei um maná escondido. Ao vencedor, darei uma pedrinha branca. Um novo nome, escrito nessa pedrinha, que ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. A pessoa certa vez disse, quando perguntavam qual é o seu nome, ele dizia, por enquanto é José Henrique. Por enquanto você tem o seu nome. Por enquanto. Porque a minha expectativa, a sua expectativa, a expectativa do crente é um dia receber um nome que só o Senhor conhece. Apocalipse 3:12, falando da igreja de Filadélfia, o Senhor também diz, ao vencedor, farei coluna no santuário do meu Deus, daí jamais sairá, gravarei também sobre eles o meu nome, o nome de Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. Que é um novo nome, que é um novo nome. Deus vai dar Jerusalém, Deus vai nos dar, Deus vai dar ao seu povo. Novo nome indica uma mudança de vida, uma transformação, uma mudança radical, uma nova vida, uma nova história. Imagine se você pudesse ter realmente isso no sentido físico, nós temos isso no sentido espiritual. Às vezes nós vemos filmes e que as pessoas recebem um passaporte com nome novo, um serviço de proteção à testemunha, com nova identidade, com tudo, e vai se transformar praticamente numa outra pessoa. Quantas e quantas vezes a gente vê, ouve uma linguagem de frustração, as pessoas dizem, se eu pudesse começar de novo. Se eu pudesse começar de novo. Se eu pudesse voltar lá atrás e começar tudo de novo. A boa nova, a boa notícia do Evangelho, que são as boas novas de salvação, é que em Cristo Jesus você pode começar de novo. É que em Cristo Jesus você pode escrever uma nova história. É que em Cristo Jesus você pode atualizar a página da sua vida. É que em Cristo Jesus você pode até ter um novo nome, uma nova história, um novo nome gravado sobre a sua vida. Paulo diz isso em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, essa é a condição. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. Alguns nomes são dados a Israel, a gente vê lá isso em Isaías, em Oséias, o profeta Oséias, que assume casa com uma prostituta e tem filhos de prostituição, é uma mulher adulta, e o nome dos seus filhos era não meu povo e desfavor. E ali o símbolo do que Israel estava, da forma como Israel vivia, por causa dos seus adultérios espirituais. E quando a situação é mudada, Deus fala para Oséias do seu povo, não meu povo chamarei meu povo, e a desfavor chamarei favor. Uma mudança de nome. Aqui, nesse texto de Isaías, a gente vê isso também. Que agora, eles não vão ser chamados mais, nunca mais. Olha o versículo 4. Era um retrato de como estava Jerusalém. Jerusalém destruída, Jerusalém vencida, o seu povo desterrado, exilado na Babilônia, uma terra em ruínas. E olha o que o texto diz: nunca mais se chamarão desamparada. Nunca mais você será chamada desolada, mas você será chamado minha delícia, e a tua terra
desposada com o teu Senhor a desposar. Você não vai ser mais chamado desamparado, abandonado. Eu não sei o nome, o estereótipo, o apelido que você tem de ruim, que te joga para baixo, que acaba com a sua autoestima, que te põe no chão. Mas a palavra de Deus diz que Ele é o Deus que transforma a sua situação. Ele é o Deus que muda a sua história. Ele é o Deus que te dá um novo nome. É o Deus que muda a sua trajetória. Por isso a palavra desse tópico é transformação. De desamparada vai ser amparada. De desfavor vai ser favor. De abandonada vai ser amparada. Vai ser chamado de minha delícia. E lá no final do texto, a gente vê no versículo 12, uma ênfase muito forte a isso. Chamar-vos não é mais abandonados, são mais os excluídos, não são mais aqueles que nada são, mas são chamados o povo santo. Remidos do Senhor e do Sião será proclamada, será chamada, procurada, cidade não deserta. Uma cidade que estava deserta, abandonada, ninguém queria mais ir. E a gente viu algumas visões vívidas disso, aqui quando estudamos o profeta Isaías, que a terra seria desolada, que os chacais onde estavam os palácios, as feras estariam ali, que as ervas daninhas cresceriam ali, onde antes havia um banquete. Mas agora essa cidade não seria mais desamparada, não seria mais abandonada, mas seria procurada. Pensa numa figura de turismo hoje, aquilo que não está arrumado, aquilo que não vai, que ninguém procura, agora vai subir lá nas pesquisas do Ibope, vai ser a alta ali no turismo, na visitação, todo mundo quer ir, todo mundo quer ver, todo mundo quer conhecer, todo mundo quer desfrutar, todo mundo quer se alegrar com a sua alegria, todo mundo quer festejar com você. Você será chamado como santo, o remido do Senhor. Ao Novo Testamento a gente conta Pedro falando isso, 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 1 Pedro, capítulo 2, versículo 8 e 9. 1 Pedro ele é um texto que fala aos dispersos, expressão grega que aparece ali, paróicos, sem casa, sem lar, eles foram dispersos, aqueles que estão na dispersão, e aquele que não tinha mais casa, aquele que era dono do povo, usando a linguagem de Oséias, aí Pedro assim, vós porém agora sois, agora sois povo de Deus, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Qual o seu nome? Novo nome gravado sobre eles aqui, que antes era desamparado, abandonado, agora é minha delícia. Não sei se você poderia dizer, vou te perguntar, olha, qual o seu nome? Meu nome é delícia de Deus. Meu nome é prazer de Deus. Meu nome é glória de Deus. Você realmente entendeu isso? Vou voltar, porque eu estou baseando essas palavras, mais uma vez aqui no versículo 3. Olha o que está escrito: será uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Você vai ser uma coroa de glória na mão de Deus. Nós não somos glória, ou nós não resplandecemos, nós não brilhamos por nós mesmos, nós brilhamos por e para Cristo. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Você será uma coroa na mão de Deus. Deus vai exibir essa coroa. Deus vai se contentar em você. E a sua luz vai atrair os povos, vai atrair as pessoas, vai impactar através de um testemunho vivo de que o Senhor é Deus. Vamos lembrar? A glória não é para você mesmo, a glória é para olhar para o Senhor. Só lhe deu glória, glória
conformismo, transformação e prosperidade. 3 palavras fortes, 3 sentimentos, 3 ideias presentes no texto. Olha o que o texto vai nos dizer. Versículo 8. Jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo seu braço poderoso. A gente já destaca isso. Todo o livro do profeta Isaías, a gente diz assim, ó, por amor do meu nome, pela minha glória, pelo meu braço poderoso, por mim, diz o Senhor. Essa é uma visão teocêntrica das coisas, não egocêntrica ou antropocêntrica, mas uma visão de Deus no centro. Não é por sua causa, não é por minha causa, não é pela minha glória, não é para a sua glória, é para a glória de Deus. O Senhor jurou pelo seu nome, pelo seu braço forte, pela sua mão estendida. Não é porque você merece ou porque eu mereço, nós mereçamos, não. É por causa de Deus. O Senhor jurou pela sua glória, pelo seu braço poderoso, pela sua mão direita, pelo seu braço estendido. No verbo do tempo aí, nunca mais darei o teu cereal por sustento aos teus inimigos, nem os estrangeiros beberão o fruto das tuas fadigas. Nunca mais. Os estrangeiros, os inimigos vão beber do teu vinho, vão comer do teu cereal. Isso, naquela economia, no tempo de Israel, no Antigo Testamento, era o perseguido, os inimigos vinham. E qual era o salário dos exércitos? Eram os despojos. Você lembra de Gideão? É um juiz valente. O Senhor é contigo, um homem valente. Em que situação Deus falou isso para Gideão? Ele estava malhando trigo no lagar. O lugar de malhar trigo era na eira, um lugar aberto. O lagar era um lugar de amassar uvas, era pequeno, não dava. Mas ele estava malhando trigo no lagar, vencendo obstáculos, vencendo barreiras, não desistiu, porque os inimigos, especialmente os midianitas, vinham, arrasavam a terra. O povo de Israel não tinha condição de se defender, se escondia nos buracos, nas frechas, das pedras, e deixavam os inimigos varrerem a terra, levar toda a produção. Eles não morriam pela espada, mas depois morriam de fome. Então o Gideão estava tentando salvar aí a produção da sua família. E aí o Senhor diz: será contigo, homem valente. A gente pode dizer assim: se o Senhor é conosco, porque nos sobrevém tamanha adversidade, que a gente tem essa situação, vive essa situação. Mas eu estou citando essa história de Gideão para lembrar que isso acompanhava Israel, acompanhava os povos. O inimigo vinha e levava toda a produção. O que significa, irmãos? É você trabalha, você sua a camisa, você se desgasta, mas você não come do suor do seu trabalho. A bênção de Deus é o contrário disso. Do suor do teu rosto comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Isso é prosperidade, isso é viver a bênção de Deus, isso é plenitude, isso é abundância. E Deus quer dar isso para nós mesmos. Jesus, ele veio para que nós tenhamos plenitude de vida, temos vida e vida em abundância, temos muito. Mas a consequência do pecado, a falta de conformidade com a lei de Deus, o conformismo com o erro, e dizer: todo mundo faz assim, todo mundo age dessa maneira, é assim que todo mundo pensa, fazia com que os inimigos viessem. Deus nos protegia e levava toda a sua produção. A mudança de sorte, a mudança de situação, a prosperidade que eles teriam você vai produzir. E o que você produzir, você mesmo vai usufruir. O que você plantar, você vai colher e você vai comer disso. Os seus celeiros serão cheios, mas serão cheios para você e não para o inimigo. A expressão comum no Antigo Testamento é o gafanhoto devorador, que vem e
devora tudo. Há um texto em Ageu, logo no capítulo 1, que nós citamos, especialmente quando falar de dízimos, de oferta, o povo estava pensando nas suas próprias casas, e lá aparece a expressão casas apaineladas, ou seja, a frente das casas era um verdadeiro painel de beleza, enquanto o templo estava destruído. Eles iam e pegavam madeira para construir suas próprias casas, que são do Senhor, e nisso roubavam do Senhor. E aí o texto de Ageu vai dizer assim: vocês comem e não se fartam, vocês bebem e não se saciam, comem e não se fartam, vestem-se, cobrem-se e não se aquecem. E o que recebe salário, recebe para colocar no saco-tel, no saco furado. Quer dizer, você se esforça, você luta, você trabalha, mas enquanto o que entra, sai, se perde pelo caminho, você diz: para que tanto trabalho? Para que tanto esforço? Não há contentamento, não há prazer. E Deus fala: olha, quando você ficar conformado com o erro, quando você ficar inconformado com o pecado, quando você não se calar nem de dia nem de noite, quer seja como profeta, anunciando a palavra do Senhor, as boas novas do Evangelho, anunciando o erro e o pecado, quer como aquele que ora e intercede e não dá descanso a Deus. Eu vou mudar a sua sorte, eu vou transformar a sua vida, eu vou te dar um novo nome, uma nova história. Você será chamado de minha delícia, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E você vai comer o melhor dessa terra. Você vai plantar e vai colher. Eu não tenho dúvida que Deus vai nos dar o melhor dessa terra. Nós somos daqueles que pregam prosperidade como alguns pregam. O melhor dessa terra não é tão somente a riqueza. A riqueza é a consequência. O melhor dessa terra é a presença de Deus, é andar em comunhão com Deus. É como Jesus ensinou, é como a igreja crê. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E o belo disso, o verdadeiro disso, é que quando a gente recebe, estando em Cristo, as demais coisas continuam sendo tão somente isso. As demais coisas, porque o principal é a glória de Deus. Vamos repetir? As 3 palavras, elas são fortes, precisam estar na sua vida. A primeira é inconformismo, a segunda, transformação, e a terceira, prosperidade. Que o Senhor nos dê essa graça e essa bênção. Pai, obrigado por esse momento que estamos em tua casa. Obrigado porque podemos ler a tua palavra. Obrigado pelo teu Espírito Santo que nos convence do erro, da justiça, e convence-nos, ó Deus, da necessidade de buscarmos o Senhor. Por isso, Pai, dá-nos, ó Deus, esse santo inconformismo com o erro, que não nos calemos, que não temos descanso ao Senhor, nem de dia, nem de noite, mas anunciemos, ó Deus, em bom e alto som a tua palavra, e oremos sem cessar, que a nossa voz, que a nossa oração chegue como aroma suave até o teu trono de graça, de glória. Responde-nos, Jesus, segundo a tua riqueza, segundo a tua glória. Pai querido, dá-nos também transformação. Hoje, uma vida de santidade e a expectativa de um dia recebermos esse novo nome, mostrando que somos cidadãos do céu, cidadãos do reino. Dá-nos também, ó Deus, prosperidade, que a nossa luz brilhe, que nós possamos plantar e colher, que os nossos celeiros transbordem, que a nossa alegria seja plena, que a nossa vida seja plena, que nós possamos dia a dia nos contentarmos no Senhor e possamos nos alegrar no Senhor. Faz isso na nossa vida, na nossa história. Nós oramos em nome de Jesus. O Senhor os abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante
a luz do seu rosto te dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Divino Espírito, seja convosco, irmãos, e convosco permaneçam hoje e pelos séculos dos séculos.